Olá! Neste vídeo estarei demonstrando como é possível utilizar um programa chamado GeoGebra para utilização em técnicas de topografia e geodésia. Para tanto, estarei utilizando estas coordenadas que são apresentadas em tela para vocês, dos pontos A, B, C e do ponto D, ao qual eu demonstrarei algumas possibilidades para utilização no GeoGebra. Então, para tanto, eu instalei no meu computador o programa chamado GeoGebra e vamos ver, para que vocês tenham uma ideia de qual é a versão. Estou usando o GeoGebra clássico, tá? Versão 5.0.7390D, ok? Essa versão corresponde à versão de 23 de outubro de 2022. Então nós temos aqui a interface desse programa que nos permite fazer uma série de operações. Então, para exercitarmos, vamos utilizar estas coordenadas e vamos começar a plotar as coordenadas dentro do programa GeoGebra. Lembrando que o GeoGebra utiliza o padrão inglês, portanto, o que vai estar separando o x do y no programa GeoGebra é a vírgula. E o separador decimal que estará sendo utilizado é o ponto. Portanto, vamos então iniciar a plotagem dos pontos A, B, C e D dentro do GeoGebra. Então, de imediato, vamos verificar quais são as coordenadas do ponto A. Vamos então para o slide que representa as coordenadas. Então temos que as coordenadas do primeiro ponto A são x igual a 6 e y igual a 5. Vamos então para o GeoGebra e digitar as coordenadas desse ponto. Para tanto, vamos utilizar a linha de comando aqui embaixo nesse espaço denominado de entrada. Então, vamos colocar o ponto A, dois pontos, abre parênteses, vou só revisar as coordenadas, x6 e y5, então é o que nós vamos digitar. Vejam que ele já fecha os parênteses, então x é 6, o que separa o x do y é a vírgula, então vírgula 5, ou seja, estarei plotando um ponto com coordenadas 6x e 5y. Agora basta digitar um Enter, vejam que estará aparecendo o ponto aqui na lateral e vamos diminuir o zoom, assim eu vou conseguir, visualizar o ponto. Para mover a tela, nós podemos utilizar esta função mover, e basta clicar então e movimentar. Vejam que para que o ponto aparecesse bastou fazer um zoom e agora nós temos o ponto com coordenada x igual a 6 e y igual a 5 e podemos verificar também aqui nesta posição. Agora vamos fazer a plotagem dos outros pontos. Ponto B vai ser 2 e menos 5. Então vamos lá, da mesma forma, B 2 menos 5, Enter. Ponto C vai ser menos 4 e menos 3, então C menos 4, menos 3, e o ponto D será representado por menos 6 e 4. Pronto, assim então nós já conseguimos plotar todos os pontos que representam esse exemplo hipotético aqui criado. Vamos agora começar a obter algumas informações
sobre este polígono aqui desenhado, começando pelas distâncias. Lembrando que a distância entre dois pontos pode ser obtida matematicamente através da expressão raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Aqui a explicação de como a distância pode ser calculada. Então basicamente esses dois pontos, quando nós observamos, eles vão formar uma figura semelhante a um triângulo retângulo, sendo deste lado representada a projeção sobre o eixo y e abaixo representando a projeção sobre o eixo x. Por analogia, então, vamos chamar de A a distância, B o cateto e C o outro cateto. Então, segundo o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, quando nós substituímos, nós temos que a distância 1, 2 vai corresponder a esta hipotenusa, que é, no exemplo da equação, a letra A. O cateto B vai corresponder à projeção entre os dois pontos, a projeção x, então x2 menos x1 ao quadrado e y2 menos y1 ao quadrado. Então, projeção x e projeção y basicamente, ok? Então, dessa forma é que nós poderemos calcular as distâncias entre os dois pontos quaisquer, conhecendo as suas coordenadas. E agora eu vou então mostrar para vocês como é possível obter no programa GeoGebra essas distâncias, sem precisarmos realizar nenhum cálculo. Então, nós vamos ter uma série de menus e ferramentas na parte superior, e se nós clicarmos nessa parte inferior do botãozinho, aqui desse botão, ele vai abrir uma série de funções possíveis de serem utilizadas. Então vamos clicar em distância, comprimento ou perímetro. Agora está selecionada, basta me deslocar até o primeiro ponto, clicar com o botão esquerdo até o segundo ponto, clicar e a distância então será representada. Também será representado um menu lateral, onde nós teremos as informações da distância efetivamente medida e do texto que está sendo representado. Vejam só, se eu desejar, eu posso deixar de exibir, clicando neste botãozinho, a informação e armazená-la diretamente. A título de exercício, eu vou gravar como em uma pasta no meu computador, ok? Esse arquivo chamado de revisão 1, ok? Vou salvar na pasta documentos e agora toda vez que eu necessitar basta buscá-lo e abri-lo novamente. Então vamos agora continuar calculando as outras distâncias. Então basta clicar nos dois pontos BC. Lembrem que neste programa o separador decimal é o ponto, portanto é 6,32 metros, se as coordenadas que foram inseridas de cada um dos pontos foi entrada em metros. Vamos para a distância CD, 7,28 metros, e a distância DA. Assim, então, nós calculamos todas as distâncias entre os pontos formadores deste polígono. A título somente de exercício e visualização, eu vou desmarcar e gravar novamente para salvar o arquivo até o momento criado. Agora nós podemos então utilizar uma outra função, que nós vamos habilitar da mesma forma, onde nós vamos buscar agora o cálculo da área deste polígono. Então eu cliquei na função área
Vejam que ele acaba mostrando como se fosse a área em centímetros quadrados, mas lembrem que o resultado da área que obtivermos vai depender de qual unidade as coordenadas foram utilizadas ou plotadas no desenho. Se foram plotadas em metros, a área será dada em metros quadrados e não centímetros quadrados, como está induzindo o ícone. Se os pontos foram plotados em centímetros, com suas coordenadas x, y em centímetros, então aí sim é que a área será dada em centímetros quadrados. Neste exemplo, vamos imaginar que as coordenadas foram inseridas com sua unidade básica de metros. Então eu ativei a função área, estou com o ícone selecionado, vejo que ele fica azulzinho, e agora eu vou clicar em cada um dos pontos para obter a área deste polígono. Por algum motivo não acabou não selecionando. Então, eu acabei de me lembrar que, na verdade, antes de calcularmos a área, nós devemos criar o polígono, porque, na verdade, nós temos somente os pontos desenhados inicialmente. Então, para tanto, vamos buscar esta ferramenta chamada de polígono. E agora, sim, eu vou desenhar o polígono ao qual eu desejo calcular a área. Veja que eu iniciei no A, B, C, D, e para fechar este polígono, basta eu clicar lá no fim e será representado então o polígono aqui desenhado. Vejam que aqui na esquerda nós já temos quase todas as informações, como por exemplo as distâncias que foram medidas, ou a mesma coisa que nós fizemos anteriormente individualmente, porém aqui já faz todos os parâmetros de forma automática. Então vejam, a distância A, distância B, do segmento BC, a distância C do segmento CD e a distância D do segmento DA. E também é dada uma informação que corresponde à área deste polígono. Então agora, se eu tentar utilizar novamente a função área e clicar dentro do polígono, ele irá representar um texto onde é apresentada a área deste polígono. Vou desmarcar para não ficar poluindo a visualização e, a título de exercício, vou também desmarcar as partes do polígono, as laterais. E se eu desmarcar Q1, por exemplo, ele acaba apagando totalmente o polígono. Vou manter somente o polígono desenhado e agora nós vamos aprender mais alguns recursos que o GeoGebra possibilita para que nós utilizemos dentro de topografia. Dando continuidade então, eu vou demonstrar como é possível calcularmos a equação da reta que passa por dois pontos em todos os alinhamentos deste polígono. Inicialmente então eu vou relembrar, que corresponde à equação da reta, usando a situação hipotética dos pontos A e B, e vamos agora colocar um ponto P qualquer sobre esta reta. Então, nós temos na parte inferior a projeção x correspondendo a xb menos xa. E na lateral nós temos a projeção y correspondendo a yb menos ya. Agora vamos formar um triângulo novamente menor, só que dessa vez passando pelo ponto P. Então nós vamos ter yp menos ya correspondendo à projeção y do ponto P até o A, e yp menos ya correspondendo à projeção x do ponto P até o ponto A. Então, pela semelhança entre os triângulos, nós podemos fazer yp menos ya sobre xp menos xa, e podemos fazer a igualdade entre yb menos ya sobre xb menos xa. Ao isolarmos então o yp menos ya, nós ficamos com a equação geral da reta como está representada aqui.
De forma genérica, a equação da reta, nós vamos usar aqui y é igual a mx mais b, sendo que m vai corresponder basicamente ao yb menos ya, xb menos xa, que nós denominamos na matemática de coeficiente angular. O b vai corresponder a uma constante, também chamado de intercepto, que é o ponto ao qual essa reta vai cortar o eixo y. Então, agora nós, para exemplificar esta equação da reta AB, eu vou desenvolver rapidamente, né, toda a equação até chegarmos à equação final, que é yp é igual a 2,5 xp menos 10. Ou seja, essa é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Sendo que o coeficiente angular é 2,5 e o intercepto vai corresponder ao valor de menos 10, ou seja, vai cortar o eixo y no valor de menos 10. Vamos ver então como é possível determinar a equação da reta utilizando o programa GeoGebra. Então basta localizarmos esta função aqui e selecionarmos a função reta. Basta clicarmos no ponto A e depois vejam que está livremente aguardando o segundo ponto e vamos clicar no ponto B. E vejam que a partir de agora nós temos a equação desta reta, que ele acabou chamando de f, entre os dois pontos. Para alterarmos a visualização dessa equação no formato y é igual a mx mais b, basta clicar com o botão direito e colocarmos equação y igual a ax mais b. E vejam que nós, então, neste caso, conseguimos calcular a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Logicamente, o resultado deverá ser idêntico ao cálculo que nós fazemos para a determinação da equação da reta, lembrando que o ponto é o separador decimal dentro do GeoGebra. Agora vamos calcular todas as outras equações também, a título de exercício. Da mesma forma, vamos mudar o formato. Vejam que coeficiente angular, a reta, como se representa uma reta com coeficiente angular negativo. Vamos mais uma vez fazer a reta CD, onde foi representado pela reta H, e temos então também coeficiente angular negativo, e por fim vamos desenhar a equação da reta DA, onde nós possuímos então agora todas as equações da reta deste polígono representado. Vejam então que quando o coeficiente angular for positivo, o mzinho for positivo, a reta estará inclinada para a direita. E quando o m for negativo, a reta estará inclinada para a esquerda, como estou representando aqui para vocês. E, por fim, o ponto onde vai encontrar o eixo, a reta y, vai ser chamado de intercepto. No nosso caso da equação seria o próprio elemento b. Para finalizar este vídeo, então, eu vou demonstrar agora como é possível calcular as coordenadas de um ponto qualquer situada sobre uma reta, partindo a partir de um ponto com coordenadas conhecidas. Então, eu vou usar este exemplo entre as retas A e B e imaginando que conhece-se a distância do ponto B até um ponto Q qualquer, que nós desejamos obter as suas coordenadas. Então, vamos obter as coordenadas somente sabendo a distância do ponto B até este ponto Q qualquer. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para poder calcular as coordenadas deste ponto Q
seria determinar o azimuth BA, que vai corresponder exatamente ao mesmo azimuth BQ. Então, como nós podemos fazer isso? Para determinar, então, as coordenadas, vamos calcular o azimuth, que vai corresponder nesta figura ao nosso ângulo alfa. Então, calcular as coordenadas do ponto Q, que se encontre sobre a reta BA e que esteja 5 unidades do ponto B. Determinamos, então, a distância de B até este ponto Q. Então, primeira coisa, vamos usar o pressuposto da tangente de alfa, vai ser igual a cateto oposto. Então, cateto oposto ao alfa vai ser este aqui, dividido pelo cateto adjacente, que vai corresponder à projeção y. Então, XA menos XB vai corresponder à projeção X e YA menos YB, que vai corresponder à projeção Y. Lembrem que isto aqui só é válido para determinar o ângulo de B para A. Substituindo, então, nós vemos que isto aqui é o inverso do coeficiente angular da equação da reta. Então, basta nós dizermos que tangente de alfa vai ser igual a 1 sobre m. Então, alfa, que é o ângulo que nós desejamos determinar, vai corresponder ao arco da tangente de 1 sobre m. Então, arco da tangente de 1 sobre 2,5, que é o meu m, vai ser igual ao arco da tangente de 0,4, que dá um ângulo de 21,80140449 graus. Isso corresponde a graus e fração de graus, ou graus decimal. Transformando para graus, minutos e segundos, nós temos um azimuth de 21 graus 48 minutos 05,07 segundos. Este é o ângulo BA, é o azimuth do alinhamento BA. Se desejarmos saber o azimuth AB, então nós vamos basicamente somar 180 graus. E assim, então, nós poderemos ter o azimuth BAB. Desta forma, nós podemos calcular o azimuth e este aqui, AB, é chamado de contra-azimuth. Então, como serão calculadas as coordenadas deste ponto Q? Basicamente, as coordenadas de Q vão ser igual às coordenadas, começando pela coordenada x. A coordenada x do ponto Q vai ser igual à coordenada x do ponto B, de onde eu parti para medir aquelas 5 unidades, mais a projeção x do B até o Q. A projeção x do B até o Q vai ser igual à distância vezes o seno do azimuth BQ. Lembrem que, como está sobre a mesma reta, o azimuth BQ vai ser igual ao azimuth BA. Como azimuth BQ é igual ao azimuth BA, a projeção XBQ vai ser igual a 5 vezes seno do ângulo do azimuth que nós obtivemos anteriormente. Substituindo, nós chegamos na projeção X. Substituindo, então, lá esta projeção na equação inicial e o valor de x a partir do ponto que foi medida a distância de 5 metros, nós então podemos obter a coordenada x do ponto Q, que está a 5 metros de distância de B. Da mesma forma, e aqui nós fizemos simplesmente um arredondamento para 3 casas decimais. Da mesma forma, a coordenada y nós vamos obter somando ao ponto de origem, a coordenada de referência, que é yb, a projeção y de B até Q. O que muda com relação ao anterior, ao invés de seno, nós vamos utilizar cosseno. Então, substituindo todos os valores, nós chegamos à projeção y de B até Q. Por fim, nós vamos obter então a coordenada y deste ponto Q, que está a 5 unidades de distância do ponto B.
Desta forma, então, nós podemos calcular as suas coordenadas. Agora, vamos tentar visualizar, então, como é possível realizar este mesmo processo lá no GeoGebra. Então, para tanto, vai ser bem simples nós obtermos essas coordenadas. Vamos usar esta função chamada círculo, centro e raio. Nós vamos medir uma distância de 5 metros do ponto B até esse ponto Q qualquer. Então, nós vamos usar o círculo como se fosse um compasso, colocando o centro do círculo em B. Então, estou com a função ativa, círculo, centro e raio. Vou clicar em cima do B e agora vou utilizar como raio aquela distância que eu medi do ponto B até o ponto Q qualquer, que foi de 5 unidades. Ok? Vejam que a partir de agora eu encontro entre este círculo e esta reta, nós vamos ter o ponto que nós desejamos calcular as coordenadas, que corresponde ao ponto Q. Agora basta então clicar em ponto, nos aproximamos deste encontro e vejam que nós temos então as coordenadas deste ponto determinadas. Para não gerar confusão, eu vou renomear este ponto. Eu dei um duplo clique e ao invés de ponto E, eu vou chamar de ponto Q, como nós havíamos determinado naqueles slides anteriores. Então, eu digitei no nome Q, Enter, ok? Posso fechar, então, posso sair dessa propriedade, eu vou puxar um pouquinho mais aqui para que apareça o X, sair e está lá o meu ponto Q, então, desenhado. Posso tirar esse círculo e nós temos então as coordenadas. Vamos conferir se fecha com aquilo que foi calculado. Y obtido foi de menos 0,36, ok. E 3,86 vai ser o valor de X. Vamos voltar os slides para verificar. 3,86, vejam que ele arredondou para 2 casas após a vírgula. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o ponto Q qualquer. Então, antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar mais uma possibilidade para utilizarmos aqui dentro do GeoGebra, que eu me lembrei agora. Vamos, para não sobrecarregar tanto a minha imagem, eu vou desmarcar todos os últimos elementos criados e vou ativar novamente os alinhamentos. Vejam que agora, se eu desejar calcular todos os ângulos internos deste polígono, basta eu utilizar a função chamada de ângulo. E quando eu clicar em ângulo, se isso aqui corresponder a um polígono, se eu clicar dentro do polígono, ele estará me mostrando todos os ângulos internos deste polígono. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer deve ser n-2 vezes 180 graus, sendo n o número de vértices. Então, para este polígono, são 4, 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180, 360. A soma dos ângulos internos deve fechar 360 graus. Para visualizarmos como graus, minutos e segundos, se nós descermos agora até o fim, nós vamos enxergar lá todos os ângulos medidos. É possível alterar a visualização. Então, para que vocês consigam ver também os ângulos como graus, minutos e segundos, basta vir aqui embaixo, num ângulo qualquer, clicar com o botão direito, propriedades. Vejam que aqui nós podemos alterar a cor, tamanho, várias outras funções. E eu vou aqui em cima, em propriedades, vou em preferências avançado e vamos deixar marcado como graus, minutos e segundos. Então, desta forma, nós vamos conseguir visualizar. Se eu alterar para graus, vejam que ele já vai alterar a visualização somente para graus decimal. E se eu desejar em graus, minutos e segundos,
basta eu marcar esta opção. Então, desta forma, estaremos visualizando os ângulos em graus, minutos e segundos. É possível obter os ângulos de forma individual. Somente devem lembrar-se que os ângulos aqui são determinados no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se eu quiser saber o ângulo externo, correspondente a esta representação que eu estou demonstrando, eu vou então clicar em ângulo, me aproximo do primeiro alinhamento que eu desejo, cliquei no primeiro, vou para o segundo alinhamento e assim ele estará representando o ângulo externo. Se eu desejar saber somente o ângulo interno, vou apagar por enquanto o primeiro ângulo, só para exercitar. Basta usar a mesma função, só que lembrando como o cálculo é feito no sentido anti-horário, se eu clicar primeiro no alinhamento da esquerda e depois no da direita, ele estará me determinando este ângulo interno. O que eu tinha para demonstrar hoje neste vídeo era isto. Muito obrigado e até os próximos vídeos.